Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nossos convidados de hoje são os pesquisadores de música popular brasileira, André Diniz e Diogo Cunha. Eles escreveram a quatro mãos o livro A República Cantada, que conta a história do Brasil através da música. Um livro a quatro mãos gera uma entrevista a quatro mãos, que é o que você vai assistir hoje. Como o programa é gravado, não haverá participação pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, André. Boa noite, Diogo. Boa noite, Paulo. Bem, vou fazer uma pergunta para o André e depois para o Diogo. É a seguinte, vocês analisam a história da República, né, desde 1889 até 2014, através da música. Então vamos perguntar, o que andou melhor nesse período? A República ou a música? O samba ou a política? Olha, Paulo, eu acho que a República veio de marcha rancho lenta, né? E a música veio de frevo, né? Sim. Ou de bloco de carnaval. Porque, de certa maneira, a nossa música, desde o começo do século XIX, ela é moderna, sempre interagiu com as questões contemporâneas, né? E sempre, de certa maneira, retratou um pouco do perfil do nosso povo, né? A República, que se convencionou chamar de coisa pública, né, começou muito pouco republicana, né, sem a participação do povo. Então é essa história que a gente tenta contar um pouco da relação da música com a República, mas certamente a música popular brasileira sempre foi muito mais moderna, né, muito mais contemporânea e muito mais participativa do que a nossa República. Eu acho que o André falou que é isso mesmo. Eu acho que a República, ela andou trupicando nesse tempo todo, né? Não a galope como a música popular. A música popular deu de goleada na política brasileira, isso com certeza. As duas vieram juntas, mas acho que a música popular é nota grau 10, como diria Lamartine Baba. Antes de prosseguir na entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre André Diniz e Diogo Cunha. Lançado numa roda de samba em Niterói, o livro A República Cantada é a terceira obra em parceria de André Diniz e Diogo Cunha. Os trabalhos anteriores foram uma biografia do sambista Nelson Sargento e a publicação na Passarela do Samba. Historiador e autor de 2 dezenas de livros, André Diniz já foi secretário de Cultura de Niterói e hoje é presidente da Fundação de Arte na mesma cidade. Pesquisador de música popular, atualmente Diogo Cunha prepara um livro intitulado Geografia da Música Carioca. Fruto de 10 anos de pesquisas, A República Cantada analisa 200 canções, no período da história que começa com a proclamação da República e se encerra com o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. A República Cantada ajuda a compreender a música popular como um dos principais instrumentos para a construção da identidade do brasileiro, para avaliar, enaltecer e, especialmente, criticar o país e seus governantes. André, uma coisa que me deixa intrigado aqui. Nessa pesquisa, vocês passam por 2 períodos de ditadura, né? O período do Vargas, Estado Novo, e depois o período do regime militar de 64 até 85. Como é que foi o desempenho da música durante a repressão e durante a República Autoritária? Excelente pergunta, Florestan. Na verdade, elas tiveram 2 papéis distintos, né? Você está falando de um período de Vargas, de consolidação de um Estado brasileiro, né? Em um momento em que o governante fala direto para a população, se aproxima do universo do povo, da cultura popular, e, de certa maneira, se aproxima do universo dos artistas do povo, por isso que ele vai ser conhecido e chamado como seu GG, não é? Então, assim, você vai ter um incentivo a essas manifestações. Então, você tem músicas pró-Getúlio e você tem músicas que, ao brincarem com o cotidiano, às vezes dão uma fustigada, uma cutucada no Getúlio, não é? É totalmente diferente. Você tem... não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas você tem tanto músicas que vão ser, vamos dizer assim, ufanistas, músicas que vão exaltar a personalidade dele, como músicas que podem fazer algum pouco de crítica, dizendo que está faltando feijão, está faltando arroz, né? Não vou me lembrar aqui, Paulo, delas, né? Porque são tantas que a gente tem no livro, né?
Mas eu acho que, basicamente, difere do período da ditadura, porque na ditadura você já vive um outro momento, um outro contexto político e social, né? Qual é esse contexto, né? Enquanto a música no período Getúlio está se consolidando e o samba, sobretudo, carnavalesco, como referência de nacionalidade, né? É um momento em que a sociedade escolhe essa música e é um momento também em que o Estado se aproxima desse universo popular, né? Seja, é uma rua de mão dupla, né? Também esses sambistas queriam essa legitimidade, o samba vira referência nacional, vai ser o nosso principal gênero do século XX. No período da ditadura, pós-64, né? Você vai ter na música um outro contexto, né, cultural. A música ele vai ser porta-voz necessariamente, a música engajada, a música que, se a gente vai convencionar, chamar depois de MPB, ela vai ser uma música crítica, necessariamente crítica. E mais, né, a música vai ser o porta-voz de toda a vanguarda da questão artística do período. Ou seja, ela vai ser uma crítica à política, uma crítica à sociedade de massa que está se constituindo e uma crítica ao status quo, se nós pensarmos no tropicalismo. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que é importante você estar falando, que é interessante, que é o seguinte. A grande música a favor da ditadura militar não tem nada a ver com a Aquarela do Brasil, que você pode ver que é uma música que está no espírito do Estado Novo. A música a favor da ditadura militar, que é Eu Te Amo, Meu Brasil, era claramente uma música quase que encomendada. Era uma música que jamais teve a aceitação que tiveram essas músicas, que muitas vezes também eram promovidas e estimuladas pelo DIP, pelo Departamento de Propaganda do Getúlio, mas que tinham um diálogo com a vida real dos brasileiros. Isso que você está falando é muito interessante. Eram dois regimes diferentes que produziam músicas diferentes. A música do primeiro, do Vargas, é uma música que tinha essa mão dupla, tinha esse diálogo. Até porque era um governo que tinha realmente vinha de uma Revolução de 30, tinha uma outra história. Ao contrário dessa daqui, né? Pela primeira vez na história, né, Paulo? Porque você tinha uma questão na Primeira República, não é? Que tudo era uma questão... a questão social era uma questão de polícia. Com Getúlio, isso passa para o discurso político. O trabalhador se insere nesse discurso político. Então, ele tinha a sensibilidade de se aproximar dos artistas e ficar íntimo, né? Ele era íntimo dos artistas, né? Então, eu acho que isso é um diferencial no momento em que o Brasil está buscando que país é esse, né? Que país nós vamos ser? Que identidade nós teremos? Pós-64, você já tem essa identidade consolidada, quer dizer, ou mais ou menos, para alguns pesquisadores, até hoje a gente pergunta que país nós somos, né? Mas você já tem, de certa maneira, aí, uma aproximação da intelectualidade desse movimento popular, da cultura popular, não é? Da valorização desses artistas populares. Então você vai ter aí um posicionamento muito mais forte, muito mais crítico com relação ao período que você vivia, né? De engajamento político, né? Através da música. Então a música vai ser, certamente nesse período pós-golpe militar, a nossa principal bandeira de manifestação artística, e não só de manifestação artística, mas também de discussão estética mais ampla do período. É no universo da música que se dá a nossa renovação estética. O protesto vem pela música, que não vinha no tempo do Estado Novo. É verdade. E, Diogo? E o interessante nessa coisa do Getúlio também é que no segundo período do Getúlio, quando ele é de fato eleito, né? Tá. Existem duas músicas que são gravadas que são magníficas, que é o Ministério da Economia, que é do Wilson Batista. Né? O Ministério da Economia, acho que agora vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue mato. Com meu amor eu já posso... A história do Ministério da Economia. E o Ari Barroso grava no mesmo período, está faltando um zero no meu ordenado. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado. São duas músicas, um período diferente do Getúlio, que está faltando zero no meu ordenado. Trabalho como um louco, ganho muito pouco, vivo sempre a trabalhar, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando zero no meu ordenado. Quer dizer, comendo no China, num lugar ordinário, uma coisa assim, sabe? Então você vê que nesse segundo período do Getúlio, você vê também essas duas coisas acontecendo. Uma música falando bem do governo, o Ministério da Economia agora vai resolver, e uma outra falando que está faltando zero no ordenado. Diogo, o André estava falando aí que, enfim, a nossa música começa já praticamente junto com a República, né? E eu lembro que num livro de vocês dizem que durante o Império a música que prevalecia era um ritmo importado, né? Que quando que começa
haver essa junção da música europeia com a música africana e a criação de um estilo próprio brasileiro? Eu acho que a chegada da polca foi fundamental para isso. A polca chegou por volta de 1840, 1850. E aí junta com o pessoal do choro, que o André tem um livro sobre o calado, e tem um almanaque do choro e tudo, pode falar muito melhor sobre isso. E eu acho que é nesse período do choro que você tem os músicos tocando os gêneros europeus. Os músicos brasileiros tocando os gêneros europeus. Então ele já cria essa ambiência. Né? A música depois cantada, você já tem a polca, você tem o Xisto Bahia, que já gravava coisas, e aí depois vem o samba. A Chiquinha Gonzaga também nesse período? A Chiquinha Gonzaga também. A Chiquinha faz o Abre Alas 1899, 10 anos depois da República. Proclamação. Né? Da Proclamação da República, que é considerada a primeira música de carnaval. Né? Enfim. Então você vê que já tem isso. Mas acho que a gente sempre cantou de tudo no período imperial, mas mais na República. Eu acho que isso ficou mais forte para a gente no período da República. Eu acho que essa até foi uma grande dificuldade do livro, Florestan e Paulo, que o que acontece? Você está caracterizando o período da música urbana. Por si só já é uma polêmica imensa, né? O que é música urbana ou não, né? Mas se você pegar, assim, a evolução da música brasileira, sem esse conceito mais, entre aspas, de evolução, né? Você vai ver que essa música urbana começa a se configurar no século XIX, né? Com a modinha, com Caldas Barbosa, não é? Que modinha é moda, né? A canção portuguesa, não é? Onde você vai ter nobres que compunham, você vai ter também a população que vai cantar. A modinha, assim como o lundu canção, vai desaguar na seresta, não é? E o que o Diogo falou, você vai ter músicos, os músicos vão ser sempre populares, não é? E sempre assim, instrumentistas populares mestiços e negros. É sempre assim, os músicos são populares. Então, assim, ao essas danças escorrerem do salão para a sociedade, para esses músicos, o choro começa a surgir em 1870, você vai ter a consolidação, o surgimento, né, de um tipo de música que vai gerar, né, de música instrumental, porque o que eles faziam? Eles executavam a polca, a valsa, os shots, né, ao sabor da cultura carioca, né? Daquela linguagem que circulava nas ruas, dos batuques africanos que eles tinham influência, dos lunduns, aquela coisa toda. Então, automaticamente, quando você anda alguns anos, você vai perceber que surge, né, em 1800, na década de 70, uma dança urbana, nossa primeira dança urbana, que é o machixe, que seria mais ou menos a lambada da década de 80. Você fala isso, é mesmo? Segundo o Zé Ramos Chorão, o Zé Ramos Chorão afirma, né, Diogo, peremptoriamente que a lambada é o machixe. Que é isso que o Diogo falou, a polca dá uma revolucionada porque ela cola os casais. Você dançava separado. Na época da nobreza, né? Você dançava separado. Então a polca já é um fenômeno urbano, 1945, ela cola os casais, né? Então é a base de toda a nossa música popular e a base de 90% das músicas populares no mundo, né? Urbanas, né? É a polca. Então, assim, o machixe já é um avançar da polca. Ele cola e ele rebola. Ele faz aquela coisa licenciosa brasileira ali, né, e vai arrebentar no povão. Tanto que vai ter inúmeros problemas com essa dança do machixe. Machixe é uma planta que dá na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, que era uma área muito popular de negros mestiços, migrantes, né, do Vale do Paraíba e da Bahia, do Nordeste, né, sobretudo, que era considerada uma planta comum, uma planta reles, chinfrim, cafona, né, popular. Por isso vai ter esse nome. Então o machixe vai influenciar muito a música carioca. Inclusive toda a primeira geração do samba. Donga, João da Baiana, né, e Todos os Prazeres. O Pelo Telefone, que é o primeiro samba composto em 1916 e gravado em 17, né, Diogo? Né, que surgiu na casa da Baiana Ciata, ele é influência total do machixe. Pelo Telefone é do Donga e do Mauro de Almeida. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. É a influência total do machixe, que vai ser a nossa grande referência musical carioca. E quando eu falo carioca, eu já falo quase nacional, né? Porque o Rio vai exportar todas essas músicas para fora. Você está falando uma coisa na origem popular dos músicos, através dos músicos, a música chega ao povo. E tem uma coisa que é interessante, que a família imperial,
Dom João VI, quando chega no Brasil, monta na capela uma orquestra de escravos. Quer dizer, os primeiros músicos já são escravos. Quer dizer, os músicos estão sempre com essa ligação, é o próprio povo ali, né? Sim, e isso tem uma boa sua colocação, porque isso também acontecia na Europa. Aliás, foi o grande sofrimento de Mozart, né? Ele entrava por trás do palácio, né? O Norbert Elias tem um livro, né? A Sociologia de um Gênio, maravilhoso sobre Mozart, né? Ele entrava pela porta dos fundos do palácio. Então, ele estava entre aquele período entre a valorização do músico, né? E o músico ainda como empregado, como artesão. Criado. Criado, justamente. Isso que acontecia no Brasil. Os negros, a música era coisa do criado, do artesão. No Brasil era escravo. Quem fazia artesão no Brasil? Era negro, mestiço. Diogo, Só com as o bandas Carlos de Gomes barbeiros, que você vai redimir isso, que aí já é o romantismo. O romantismo coloca a arte em outro patamar. Diogo, e isso, de uma certa maneira, fica claro no início do século passado? Quer dizer, os negros tinham dificuldades para se apresentar em alguns ambientes onde conviviam só brancos? A gente vê essa história muito com os 8 Batutas, né? Que era comandado pelo Pixinguinha, pelo Dong, pelo China. Eles não se apresentavam na sala de espera dos cinemas. Eles não podiam fazer isso. Aí depois de algum tempo, eles passaram, eles se apresentavam atrás das telas. Atrás dessa, mas não eram visíveis? Não eram visíveis. Como aquele pianista que a gente vê ali? Não eram visíveis. Não eram visíveis. Depois de algum tempo, eles passaram a se apresentar na sala de espera dos cinemas. Quer dizer, isso mostra que existia um preconceito né, na sociedade brasileira com esses músicos. E mostra também que aos poucos eles foram conquistando. Foram conquistando o espaço deles, porque a música popular é avassaladora nisso. Né? Então não tem como. O André estava falando antes sobre a polca e tudo. O Pixinguinha fala, não, meu filho, isso tudo é polca. Não é choro, não é machixe, né? É tudo polca na cabeça dele. Então, assim, já entendi aquela coisa toda. Quem que falava tudo? O Pixinguinha. É mesmo? O Pixinguinha fala, não é choro, não é machixe. O pessoal fica, não, isso que você faz é choro, é machixe, é tango, é tudo polca. Pronto, resumir de uma forma genial. Fala um pouco dessa polca, que é tudo, então. O que é? Fala um pouco da polca. Vê o que é alemã, o que é polca? Polonesa, o que é polca? Pelo que reza a lenda, né? Eu estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei, né? O que reza a lenda... Tá fritando peixe com a minha mamãe. Fritando peixe com a minha mamãe. Reza a lenda que a polca veio da Polônia. Do polonês. Do polonês, né? É por isso o nome, né? Exato, é o que reza a lenda. E veio para cá, 1840, 1845, como disse o André, e fez os casais dançarem entrelaçados, né? Juntos. Né? Depois o machixe... Porque essa valsa era assim, né? Não tinha... você tinha um distanciamento. Não, a polca era uma... Você tinha um distanciamento. A polca ali era, polca né? era um aconchego. Era um aconchego. E aí tem muitas diferenças, dá para perceber... porque são várias fases da República, né? Tem a República Velha, depois vem o Estado Novo, aí vem a redemocratização com a eleição do Vargas. Enfim, a República parece que vai ficando mais moderna, com indústrias, sei lá. Isso tudo vai marcando a história da música brasileira. De que maneira? Né? Os ritmos mudam. Né? Hoje você acha que nós estamos muito distante do que era no começo do século passado? A gente está distante do começo do século passado, dos gêneros musicais, isso com certeza. Agora, a gente tem que ver também que existe uma indústria musical, né? Que só em 27 veio o microfone elétrico. E aí muda muita coisa. O Pelo Telefone fez um sucesso absurdo em 16, 17, e a gente não tinha rádio. Quer dizer, então a indústria, ela foi mudando, ela foi Era o quê? Mas quando o sucesso absurdo, o quê? Ele tocava em festa, ele ia nos bailes, mas era isso. Era isso. Viva a voz. Exatamente. Casas de partitura, Casas de partitura. Mas enfim, era Festa tudo ao da vivo. Penha. Não tinha... Bandas de música eram importantíssimas nesse processo, os grupos de choro. As festas, com a Festa da Penha, que era a festa onde se lançava as músicas, né? Geralmente que iam pegar no carnaval no dia anterior, no ano seguinte. Então, assim, eram esses espaços. Era um outro ouvido, sabe, Paulo? Sim. É porque quando você entra em tecnologia, você cria um novo ouvido. Era um outro ouvido. Não tinha chiado, né, por exemplo. E aí, quer dizer, o que chega primeiro? É o disco ou é a rádio? É o disco. Estamos falando sobre isso e nós vamos ouvir aqui uma pergunta do jornalista e músico Luiz Nassif.
Ele escreveu o livro Menino de São Benedito e Outras Crônicas, que relata personagens e histórias da música popular brasileira. Ele nos enviou uma pergunta que tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui nesse momento. Vamos lá. Os anos 20 foram anos muito ricos, uma efervescência grande, aí, uma ebulição com a agonia, digamos, da República Velha, preparando a revolução aí da Aliança Libertadora Nacional. E, sintomaticamente, vem com a mudança do padrão tecnológico das rádios, estabelecendo pela primeira vez um contraponto com os jornais lá. E com as rádios, a cultura popular carioca explodindo. Uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida, nunca consegui uma resposta. Quando a gente pega as gravações de 1929 e 1930 e comparamos, parece que teve um cometa passando no meio. Até 29 as interpretações eram antigas, as gravações eram um padrão pesado, e em 30 fica tudo leve. O que aconteceu? A Revolução de 30 permitiu que, digamos, essa energia acumulada saísse à tona? Grande Luiz, né? Enfim, ele se refere à questão Aliás, porque o Luiz também é músico, né? Você sabe, né? Toca bandolim. E fez a contracapa do seu livro. Fez a quarta capa do meu livro, que eu agradeço até hoje a generosidade, né? Tem pouco que eu não consigo falar com você. Mas então, essa é uma boa colocação. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo para o Luiz, o Diogo pode complementar, né? Em 1927, você tem uma grande revolução tecnológica, que é a possibilidade de você gravar de um jeito mais intimista, mais cool, não é? Vamos dizer assim, uma antecipação do João Gilberto da Bossa Nova, não é? O Mário Reis, que é uma voz muito parecida, assim, no sentido de sussurrar no microfone. Então você começa a acabar com aquele canto do dó de peito, né? Que é aquele canto de seresta, que o cara tinha que imprimir força para registrar a música, e fazer uma gravação mais intimista, não é? E você tem também, eu não sei se ele está se referindo a isso, uma mudança na instrumentação, sobretudo do nosso principal gênero musical do século XX, que é o samba. Qual é essa mudança? Eu não sei se eu estou correto, Diogo. Essa mudança é o seguinte, nós estávamos falando da influência do machixe, né? Você tinha uma influência muito forte na primeira geração do samba do machixe. Com a ascensão da segunda geração do samba, que a gente pode chamar da geração ligada às escolas de samba, sobretudo dos morros, né? No caso, o precursor em 1928 do Morro de São Carlos, Ismael Silva, Bide Marçal, você tem um naipe de instrumentos que se insere no universo da música popular brasileira que não havia, que é justamente os instrumentos de percussão. Né? Nós estamos falando do surdo, do tamborim, da cuíca. Então, essa nova instrumentação que vai se dar no samba, com uma acentuação rítmica africana muito forte. Né? Mais forte agora do que antes? Mais forte naquele período, que se mantém até hoje. Depois vai ser difundida na era do rádio. Né? Isso possibilita com que você tenha uma característica, e Pixinguinha vai ser um dos precursores disso, dessa orquestração, não é? Ele é um dos primeiros a inserir isso daí, né? O Radamés vai pegar um lado mais erudito, né? O Pixinguinha pega esse lado mais popular, inserindo esses instrumentos, né? E eu acho que tem assim um terceiro elemento que é importante, porque o Pixinguinha, ao fazer isso, você começa a construir uma escola de maestros, de arranjadores, com formação em nossa terra. Antes, todas as influências dos maestros eram europeias. Então, assim, você imagina, você tinha que gravar uma música brasileira, mas o cara ia fazer a composição dos instrumentos, né, o arranjo, aquela coisa toda, com a cabeça europeia. Isso é uma diferença inacreditável. Eu não sei se eu estou respondendo, Diogo, não sei se um pouco da pergunta do Luiz Nassif. Então, assim, por que a música fica mais fácil, mais comunicativa, né? Eu acho que tem a questão tecnológica do cantar intimista, tem uma nova instrumentação que dá um viés diferente. Essa orquestração, esse arranjo tem um viés mais brasileiro em um contexto mais acessível às escolhas da nossa brasilidade. Nós não podemos dizer que nós estamos vivendo no período, né, nesse contexto que ele está falando, de influência do Gilberto Freire. A gente passa a ter um país onde a questão do negro era uma questão do atraso para uma solução que o mestiço vira, não é, o futuro. Né? O diferencial do Brasil. E o samba é o quê? Se classifica nesse universo como um produto da mestiçagem. Boa. Eu acho que tudo isso que o André falou, não sei por que cargas d'água, a música instrumental perde um pouco o espaço também. Eu acho que ele está falando da música de voz, da voz começa aí. A música instrumental, que era muito gravada, de dois.
a 27, que é De quando 2 a começa 26, isso a mesmo, gravação no Brasil, a banda do Corpo de Bombeiros com Aracleto de Medeiros, que é todo mundo tocar, enfim. E isso parece que perde um pouco espaço a partir dos anos 30. É interessante uma coisa aí que é a seguinte, a música, né, já na época do fim do Império, ela vinha muito das bandas mesmo, né, da militar e tal, bom, Corpo de Bombeiros, não sei o quê. Depois os brasileiros começam a criar seu próprio ritmo e o Diogo estava falando aí, o André estava falando aí dos instrumentos, né, cuíca, cavaquinho, não sei o quê. Enfim, são instrumentos brasileiros, né? Ou seja, não é só fazer a música, é fazer o instrumento para levar essa música. Quer dizer, como isso surge? Quem são os pais desses instrumentos, né, que dão o diferencial brasileiro? Existe uma questão nisso também que é interessante, que já é muito posterior ao que a gente está falando, que é a coisa do banjo, que é uma coisa da geração do Cacique de Ramos, que é um pessoal que surgiu já nos anos 80. Grande Cacique. Grande Cacique, já está com a camisa do Cacique. Mas então, E o que acontece? O Almir Neto, que é um grande músico, ele diminui o braço do banjo e bota apenas 4 cordas. ele cria. Ele cria a história do banjo. Por que ele cria aquilo ali? Porque ele estava numa roda de samba, o cavaquinho não daria conta daqueles instrumentos todos de percussão, e ele pega o banjo, coloca no colo e resolve um problema para ele. E um problema rítmico. O Pixinguinha, quando dão um saxofone para ele tocar, ele não quer saber se o saxofone é americano, se o saxofone é belga. Ele é um grande músico brasileiro. Ele quer tocar o saxofone e faz o contraponto. Quer dizer, você tem a coisa do instrumento, mas você tem a coisa também do grande músico brasileiro, que eles fazem isso, como o André falou, do Pixinguinha. Eu acho que o Diogo colocou muito bem, complementando, na sua pergunta, havia, sim, também um processo de criação, não só essa adaptação dos instrumentos, como o Diogo está colocando, né, Paulo? O saxofone, enfim, né, e o banjo na questão da geração Cacique, que é a última grande geração que muda a rítmica do samba, né, década de 80. Mas, assim, lá atrás, a turma do Estácio também cria essa instrumentação e tem uma certa lógica. O Pixinguinha, por exemplo, ele é ligado à Cidade Nova, né, no Rio de Janeiro, e a área da saúde, Gamboa, né, toda aquela área portuária desses negros, sobretudo com mais influência baiana, tanto que vão ter as tias, né? E esses negros eram mais remediados, Paulo. Ou seja, eles tinham uma condição de dinheirinho melhor. Então, acesso a instrumentos como cavaquinho, violão, não é? Que já era uma adaptação de outros instrumentos vindo de fora, não é? Era mais fácil. Agora, os negros que vêm do Vale do Paraíba, com o término do apogeu da lavoura do café do Vale do Paraíba, que começa a migrar para o oeste novo paulista, esses negros que vão ocupar os morros, que são paupérrimos, esses precisavam inventar a sua forma de expressão musical, não é? Então vai surgir justamente daí, possivelmente, né, são algumas das teorias que sempre são difíceis de serem comprovadas, mas alguns pesquisadores caminham para isso, a questão do surgimento do surdo. Você vê que é um instrumento muito simples, né? Ele é rudimentar. O pandeiro também, né? O pandeiro tem uma origem fora, né? meio árabe, né? Mas não é o pandeiro que vai ser assim, ele veio de lá, mas ele pega uma rítmica, ele pega um ritmo, né? E uma adaptação diferente do nosso universo. João da Baiana é que vai introduzir esse pandeiro no nosso universo, né? Aliás, tem até uma passagem muito boa, né, Diogo, né? Do João da Baiana com o Pinheiro Machado. Eu acho que isso vem muito bem ilustrar como é tênue na nossa cultura popular, né, e na música popular, a questão da repressão, né, dos limites da repressão e da concessão. Então, assim, o João da Baiana sai de casa para uma festa na casa do Pinheiro Machado, que era o único cara que fazia sombra, né, à presidência da República, o senador Pinheiro Machado, um gaúcho que não era latifundiário, mas que era poderoso, né? Poderoso. Vai acabar assassinado, né? Mas assim, que era poderoso. E ele é preso no caminho. Ao ser preso no caminho para a casa do Pinheiro Machado fica louco, e o João da Baiana não chega, aquela coisa toda. No dia seguinte, soube que ele tinha sido preso, estava na delegacia lá de freguesia de tal local, e aí manda soltar o João da Baiana e dá um pandeiro para ele escrito, ao João da Baiana, de Pinheiro Machado para o querido sambista João da Baiana. E o João da Baiana ganhou um passaporte, né? Um vale para circular pelo Rio de Janeiro. Então, assim, essa promiscuidade muito dos segmentos da música e da cultura popular com a elite vai se dar desde a época do Lundum, desde lá de trás. Desde o Império, né? Desde lá de trás, desde a época da colônia. A elite condena
aquela dança licenciosa, mas no acalanto do seu lar gosta de ouvir o batuque africano e tomar uma cachaçinha. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com os pesquisadores de música popular brasileira, André Diniz e Diogo Cunha. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com os escritores André Diniz e Diogo Cunha. Eu gostaria de fazer uma pergunta, tentando falar da música de hoje e da música de antigamente, da propaganda política hoje e da propaganda política antigamente. A influência do DIP é meio notória em certos autores. Em certas músicas, aquela tentativa do Estado de se aproximar de uma base popular e tudo isso. E hoje nós temos também o marketing político que recruta música, recruta músicos e faz. O que vocês acham que há de benéfico nisso? O que a gente acha que há? O que prejudicou mais? O DIP ou o marketing? Você não é mole, não. Tá levantando tese pra gente aqui de doutorado, hein, Paulo? O que você acha? Agora, eu acho que ninguém de marketing político faria uma música como o Retrato do Velho. Tá. E não foi uma música para ser feita de marketing político. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Ninguém criou isso para a campanha direta do Getúlio. Não, 2 compositores foram, fizeram a música. Eu acho que ninguém consegue criar uma coisa tão especial como aquilo ali. E o DIP... Mas ela foi usada na campanha de Getúlio? Ela foi cantada, o que é muito mais importante do que ser usada na campanha. O povo cantou a música, isso é que é o mais importante. Tem uma coisa que eu acho interessante, que seria bom a gente discutir aqui, que é esses músicos eram, como você disse, eram pessoas do povo, né? Gente mais simples. E muitos deles não sabiam tocar nenhum instrumento, nem conheciam direito as notas musicais, né? Eu lembro aqui do caso da Adoniran Barbosa, que acabou virando parceiro do Vinícius de Moraes, sem querer, num restaurante, porque deram para ele a letra Bom Dia Tristeza. Uhum. Bom dia, tristeza, que tarde, tristeza. É comum esse tipo de músico ainda hoje? Quer dizer, ou ele ficou restrito a um período da música brasileira? Então, essa é outra boa pergunta. Eu só vou falar do Paulo o seguinte, que eu prefiro o marketing de hoje. Diga aí. É uma ditadura que você pode questionar, porque o DIP era brabeza. Então, assim, eu ainda prefiro, do ponto de vista, o Diogo falou, do ponto de vista da qualidade, enfim, tem uma diferenciação, né? Lá você tinha uma valorização da canção. A canção naquele contexto, ela tinha um outro viés. A canção hoje, ela tem um outro papel. Até porque ela não é configurada, às vezes, como canção. Que você tem aí a desconstrução dela por vários ritmos, da hip hop, etc, etc. Mas essa pergunta sua, ela é boa porque eu acho que é um marco, Florestan, com relação a essa questão. Por exemplo, vamos pegar a maior escola de música instrumental, Nassif vai adorar isso, que é a Escola do Choro. Né? Ela é, sem dúvida, a maior escola de música instrumental popular do país. Né? Eles, até a década de 60, em Brasília, o Clube do Choro com o Reco é um sintoma disso, né? Valdir Azevedo veio para cá, quase todos eram ligados ao universo do funcionalismo público. Eles faziam aquilo por entretenimento. Claro, alguns chegavam a ser virtuosos, músicos excelentes, né, com a capacidade imensa, mas faziam por entretenimento. Alguns poucos sobreviviam daquilo, né? Hoje em dia, da década de 80 para cá, não é? É praticamente impossível você ter, eu não vou dizer que não tenha, mas é praticamente impossível você ter músicos que não saibam a linguagem musical e que vivam daquilo. Eles vivem de composição, vamos citar o próprio universo do choro. A geração Maurício Carrilho, Henrique Cases, né? Hamilton de Holanda nem se fale, né? Porque é mais novo. Mas essa geração de 80 para cá é uma geração que eles fazem arranjo, eles são compositores, eles são instrumentistas, eles estudam músicas, várias escolas... Qual é essa teoria? Aí tem todo um arcabouço que surge também, uma estrutura no país que vai corroborar esse discurso. O que é? As universidades começam a apontar o estudo da música popular como importante, que antigamente, se você quisesse estudar contraponto e pixinguinha, você não encontrava universidade nenhuma. Hoje você tem a Universidade do Rio, né, a Universidade do Brasil afora, que você pode fazer uma música estudando contraponto e pixinguinha no saxofone.
Contraponto é aquele diálogo da música principal, da partitura com a música que o cara imagina na cabeça, né? Só para o telespectador saber, né? Esse diálogo, o cara vai inventando uma música para ter contato com a música que ele está lendo na partitura. Então, assim, de um tempo para cá, o profissionalismo é total. Ele é total. As pessoas conseguem, né, Diogo, sobreviver disso. A gente não tem um amigo nosso, você que circula muito mais no universo da música que eu, porque hoje eu me tornei mais caseiro. Diogo, tinha até caixinha de fósforo. Cara, lembra aquele sambista que fazia a música na caixinha de fósforo? Qual o nome dele? O seu Elton Medeiros. Elton Medeiros faz, mas qual é aquele anterior? Aquele... Até hoje. Ciro Monteiro. Ciro Monteiro, isso. Ciro Monteiro. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Se mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa... Agora, vocês, pegando os tempos atuais, né? Quer dizer, início dos anos 2000, né? A música norte-americana, ela começa a ter uma influência muito grande no Brasil e em todo o mundo, né? Porque ele passa a ficar uma coisa hegemônica, né? Quer dizer, não tem mais o mundo dividido entre dois regimes. O que isso vai impactar na música brasileira? E os brasileiros acabam absorvendo essa música e criando novos ritmos? O funk tem um pouco isso, que é um gênero mais recente, né? Que muita gente tem preconceito, muita gente não gosta. E não existe hoje, não sei se fora do Brasil, mas no Rio de Janeiro não existe nenhum movimento que acontece mais sexta, nos finais de semana, do que o funk. A coisa que mais movimenta a gente, que mais leva a gente para as ruas. A música americana influenciou bastante funk. O pessoal do Roberto Carlos, da geração do Iê, 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 também pegou muita coisa ligada à música americana e tal. O Tiorão chama a Bossa Nova de Bossa Nova York, por exemplo, né? Diz que até nem inventou a Bossa Nova, diz que é um jazz. Diz que é um jazz. É uma influência só do jazz. Né? Faz ironias com todas as histórias. Né? Mas foi o Paulo gosta porque todo mundo fica falando que ele parece o Tom Jobim. Ele entende bem essa história do Bossa Nova. Parece mesmo, Paulo. Isso corta. Mas eu acho que essa coisa que o Diogo está falando, assim, ela é importante, por quê? E o Tiorão trabalha com um conceito de purismo de música nacional, nacional popular, né? O que, de certa maneira, é o contrário do que alguns pesquisadores, é um conflito, né? É um conflito. Colocam desde o começo do século. Ou seja, nossa música sempre assimilou o Pixinguinha no lamento, porque ele quebra o choro em forma rondó, ele é em 3 partes, né? Ele toca a primeira, toca a segunda, vem para a primeira, toca a terceira, toca a primeira. Pixinguinha faz lamento e carinhoso em 2 partes. Ele foi acusado à época, por um crítico famoso, né, mas foram vários textos, de ter tido influência americana. Agora, o Brasil sempre assimilou... Esse debate, no fundo, é eterno. Né? É eterno, e degludiu essas coisas, porque ela sempre nasceu moderna, essa música. Aliás, a polca, a interpretação dessas músicas estrangeiras do século XIX... Se tudo vem da polca, tudo vem da polca. Tá tudo resolvido. Então você vem da polca. Tu vem da Polônia, né? Você tem uma radicalização disso, né? Dessa relação, onde você vai ter essa influência constante. E o tropicalismo, então, bagunça isso tudo, né? Desconstruindo a canção, mostrando a coisa mais pop, a coisa da banca, da cultura de massa, aquela coisa toda, da música na banca, enfim. Então, eu acho que essa colocação do Diogo, hoje em dia, e que é, finalizando sua pergunta, continua-se com essa influência, assimilando, mastigando, cuspindo algumas coisas, né? Nossas para fora, né? Fazendo um pastiche em outra, repetindo, mas uma coisa muito importante, nós ainda ouvimos muitas músicas em português, né? Não, acho que ainda ouvimos muitas músicas em português. Você concorda com uma coisa? Porque a minha sensação é assim, a gente sempre importou, mas a gente importa o estrangeiro, a gente casa com o nacional e sai uma terceira coisa, que não é mais o importado. Que é isso que você fala, a gente continua falando português, a gente continua falando do Brasil. Sim. A nossa música, ela reflete sobre a nossa realidade, e daí que está a nossa riqueza, essa capacidade de você, né, enfim, produzir uma terceira coisa, juntar o estrangeiro com o local e sair isso aí. Eu acho que é isso mesmo, Paulo. Teve também uma coisa que era o seguinte, isso também por causa do conceito da Segunda Guerra,
a Carmen cantou, disseram que eu voltei americanizada com os burros de dinheiro. Quer dizer, que ela tinha voltado uma outra pessoa. A Carmen, que é um grande exemplo disso, que é uma portuguesa, que botou uma banana na cabeça e dançava o que é que a baiana tem de Dorival Caymmi. Mas o que é que a baiana tem? Você vê que ali, naquela figurinha, a Carmen Miranda era Brasil, para fora do Brasil, aquela coisa da... É verdade, é verdade. Não era mulata exportação, porque a gente não tinha isso aí, mas era a Carmen exportação. Agora, me diga uma coisa, a gente percebe que durante a década de 60, a música popular teve um papel importante, inclusive na contestação ao regime militar. E grandes nomes surgiram, né? Chico Buarque de Holanda, Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa. Enfim, é um grupo de músicos de primeira que fizeram um trabalho muito importante naquele período. O que a gente percebe hoje é que a periferia, né, é diferente do que era a periferia daquela época. Você tem hoje uma periferia que não se identifica mais com a música da classe média urbana. Eles não estão nem aí para os ritmos que são cantados ou tocados na elite dos grandes centros. Então, assim, parece que nós temos dois tipos de música. Uma da periferia e outra mais elitista. É isso mesmo? É importante você ter falado sobre isso, porque a gente até fala no livro que existe uma coisa que era o pessoal do brega, né? Que nunca foram colocados em nenhuma classificação da história da música brasileira. O Odair José... Nem em dicionários, nem em nada? dicionários, nem nada. O Odair José, de 12 músicas, era censurado em 7. Ele falava para o povo, ele falava para a periferia. Pare de Tomar a Pílula foi uma música censurada. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Eu vou tirar você desse lugar, que é tirando uma moça, né, da zona, né, poder... Então, quer dizer, isso sempre aconteceu. Hoje acontece também muito com funk, com outros gêneros musicais. Eu acho que isso é assim mesmo. Uma coisa que eu senti muito, quando o hip hop começa a chegar no Brasil, e você começa a ter os Racionais, você começa a ter não sei o quê, eu nunca vi uma coisa tão virulenta contra o que era americano, quando na verdade era um negro brasileiro importando uma música que era do negro americano. É uma coisa que eu senti assim, eu fui assistir teses acadêmicas, que era porrada nos caras, e o pessoal tinha que se defender ali, porque, e o cara tá falando, mas vocês gostam de rock? Não, mas o rock, você sentiu essa... Tem uma questão, assim, a coisa que é do negro americano que vem pro negro brasileiro causou um incômodo muito grande? Não, a sua pergunta tem a ver com a dele. Acho que tem uma genética ainda na década de 70. Né? Porque na década de 60 você constrói, vamos dizer assim, essa tradição modernista. O que é a tradição modernista? Eu vou até brincar com o que o Diogo falou. Nossa tradição modernista né, o que o samba consolida, o que a bossa nova moderniza, não é? E depois você vai ter até mais ou menos até o tropicalismo, vamos dizer assim. Né? Tem a bossa nova no meio, né? Tem a bossa nova no meio, né? Porque o tropicalismo ele desconstrói, mas ele se faz referência também o tempo inteiro à bossa nova. Então, assim, você tem a tradição, que é o samba, e depois você tem a modernidade, que é a bossa nova e o tropicalismo. Quem não se encaixa nisso, tá fora é brega, que é o exemplo que ele deu, né, dessa música brega, né? Que até hoje você tem cantores, compositores que, no dia do seu falecimento, tem romarias no cemitério do Caju, cemitério do Brasil afora, né, para prestigiá-lo. Você vê a noção que esses caras tinham, o Paulo Sérgio, por exemplo, né, de popularidade. Bem, mas na década de 70 você tinha um movimento que também não se encaixava nessa tradição, que vai estar um pouco ao que o Paulo falou, que era Black Music. Movimento efêmero, mas que deu uma pujança na música brasileira. Tim Maia, Jorge Ben, Tornado, não é? né? Tony Tornado. Você vai pegar uma série de compositores fabulosos, não é? que se diferenciaram pela atitude. Esta é a questão, é a atitude, a agressividade dele. Ou seja, alguns tinham bandeira dos direitos civis que estavam sendo levantados nos Estados Unidos, né? Também da questão da igualdade, mas era muito mais um posicionamento da estética, da atitude, do imaginário, do que às vezes na própria letra. O próprio Simonal cantou algumas músicas fazendo referência. Isso eu lembro de cor, né?
fazendo Exatamente. referência, né, a Mandela, enfim, aos direitos civis nos Estados Unidos e outros locais do mundo, né? Sei, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. Então, assim, esse movimento, aí você pergunta por que ele foi tão efêmero? Aí algumas circunstâncias você pode ter como os caminhos como resposta. Primeiro, ele não era tradição. Ele não era samba, não era choro, etc, etc. Ele não era modernidade, ele não era bossa nova e tropicalismo. Né? Então, assim, a intelectualidade estava aqui. Não é? Ele não dá para o Simonal ter dois, Roberto Carlos tem um Mercedes, Simonal ter dois, né? Como disse o Chico Anísio, que fala, né? Não dá para o negão ter dois Mercedes, né? Aquela coisa toda. E aquele posicionamento, as meninas de classe média branca se derretendo, né? Aqueles negros cantando aquela coisa toda, também não dá num contexto de ditadura. Era demais para o status quo. Então foram perseguidos por tudo quanto é lado. Então desde a década de 70 você também tinha movimentos de afirmação, não é? Que, de certa maneira, não tinha brecha neste legado politizado que foi colocado, né? Foi construído na década de 60. Num contexto de ditadura, então, não é? Você teve um movimento extremamente efêmero. Agora, é esse momento em que vai desaguar tudo nisso, no hip hop, no funk. São movimentos de periferia, de afirmação do negro, aquele cordãozão, aquele relojão, que vai um pouco resvalar no pagode, né? Chamado de pagode comercial, não é? Mas que no fundo, é uma afirmação de uma identidade com influência americana, né? Mas com sabor brasileiro. É verdade, é verdade. Eu queria fazer o seguinte, uma coisa que eu sempre tinha uma certa curiosidade, era tentar interpretar, nos códigos que a gente conseguir, a visão de mundo de alguns compositores muito importantes na nossa história. E não uma visão de mundo assim, simplificadora, tipo de esquerda ou direita, isso é fácil. Mas tentar entender um pouco Lamartine Babo, Noel Rosa, Wilson Batista. Como é que a gente pode identificar o Lamartine Babo, que vocês mesmos dizem ali, que era um cronista político, era um militante o tempo inteiro? Qual que era dele? Como é que a gente vê isso aí assim? Diogo, Que põe muita manchete de carnaval, tem muita coisa aí. Vou pepino pra ele. bola é sua. Olha, o Lamartine, ele fez algumas composições no início da era do primeiro governo Vargas, né, do golpe de 30, Estado Novo. do Estado Novo, que ele valorizava as coisas do Vargas, né? Depois ele faz uma história do Brasil, ele criou uma música sobre a história do Brasil, quer dizer, reinventando um pouco a história. Uma das músicas ele fala que a filha do senador, ao ver, né, o pessoal chegando, ficou vermelha, ficou encarnada, mudou de cor. Ver o povo chegando ao poder. Ver o povo chegando ao poder. Então, o Lamartine tinha isso. O Wilson Batista tem duas músicas, uma no DIP, que dizem que foi censurada, que é o Bonde de São Januário, tirou o otário. Para virar operário. E se você pegar a linha da música, a linha está toda no operário. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que estou trabalhando. A gente não sabe se realmente tirou aquele otário ou se foi uma coisa que foi criada depois. Logo depois o Wilson Eu li uma faz, vez de que o DIP fazia um esforço para... havia uma visão preconceituosa, com certeza, de que os pobres não gostavam de trabalhar. E que a música popular estimulava a boemia, estimulava a preguiça. E que se queria usar a música como uma coisa de convencer as pessoas a trabalhar. E daí vinha essa música, o Bonde de São Januário. É verdade isso? Você tem existe alguém disso? Ou isso assim é só uma ilação de alguém que juntou duas coisas? Eu não sei se é uma relação de quem juntou as duas coisas. Mas essas duas músicas, do Bonde de São Januário, e logo depois ele fala que ele ganha o concurso do DIP com o Seu Oscar, com o Ataúfo Alves, a mesma dupla que fez, que vim cansado do trabalho, a vizinha me falou, Seu Oscar, exatamente, está fazendo meia hora, sua mulher foi embora, no dinheiro deixou. Quer dizer, o dinheirete assim dizia, não posso mais, eu quero viver na orgia. Quer dizer, a mulher se manda. O moleque quer se então não tem mandar. nada a ver com isso, Ele não tem está nada a ver com cansado do isso. trabalho, ele não quer saber mais nada e tal. Você tinha uma tese de psicologia lá na UF, até dei uma folheada um tempo atrás, deixa eu tentar lembrar dela, que falava isso, você trabalhava justamente com a letra, porque o cara, parece que, o cara na verdade que vive na boemia, mas ele que sofre, né? Ele que sofre com a mulher que abandona o tempo inteiro, né? Umas coisas engraçadas, né? Eu lembro que o Sérgio Cabral conta uma história que eles foram presos, todo o pessoal do Pasquim, o velho Sérgio Cabral, né? Que era um compositor, que certamente vocês se lembram dele, da obra dele. Ele disse que nessa prisão,
ele estava junto com outros companheiros do Pasquim, que ele vem o comandante lá do quartel e fala assim, pô, você não é o compositor? Sou. Não, então você vai tocar para mim. E traz um violão e dá para ele. Ele fala, mas eu não toco. Aí o soldado que estava com a metralhadora falou, ele virou, alguém toca aqui? O soldado falou, eu toco. Aí você pegou a metralhadora dele, deu pro Sérgio Cabral segurar. E aí começaram a cantar as músicas do Sérgio Cabral. Quer dizer, essa história da música no Brasil, né? Ele falou assim, de repente o preso estava lá com a metralhadora na mão e o violão. Né? Essas histórias pitorescas que vocês conseguiram levantar no livro ou não? Tem aquela do soldado, né? Da Segunda Guerra, né? É do Mário Lago, do Ataúfo, né? Isso. Como é que é? Atira a primeira pedra, né? Isso. Essa a gente bota no livro, retratando um pouco lá da década de 40, que o samba já está se consolidando, né? Está consolidado, você já tem a incorporação da Rádio Nacional pelo Getúlio, que era o grande sonho dele, ele via o poder que o rádio tinha, né, no mundo todo. Então ele incorpora a Rádio Nacional, mas assim, incorpora do ponto de vista artístico bem, porque ele cria um cache, né, de artistas do mais alto quilate, né, na época. Os principais estavam dentro da Rádio Nacional. E o alcance dela também, né? Então, assim, você tem lá a brincadeira com os pracinhas, né, dizendo que um dos exemplos que o samba já estava consolidado é que um pracinha brasileiro, né, Diogo, retorna para a sua base, aí tem um cara lá na guarita, né? E aí ele quer entrar, ele fala assim, mas eu sou brasileiro, deixa eu entrar. Ele falou assim, mas como assim você é brasileiro? Como é que eu vou saber que você é brasileiro mesmo? Aí ele fala assim, mas eu sou brasileiro. Ele fala, é brasileiro? Então canta um samba. Aí ele canta o samba da época, Atire a Primeira Pedra de Ayá, né, de Ataúfo e do Mário Lago. Aí ele fala, realmente é brasileiro, deixa entrar. Pode entrar. Então aquelas histórias, né, que a gente tem. Nós ouvimos o maestro e professor de música da Universidade de Brasília, Ricardo Dourado Freire. Ele nos enviou uma pergunta para vocês. No Brasil, a República Velha foi cantada de uma maneira especial. A República Nova também. E como a República do século XXI está sendo cantada neste momento? Está em construção, né? Vamos lá, vai. Começa você, Diogo. Você está vendo 2015. Vamos lá, tem música aí. Eu acho que se a gente pegar um período da República, da Nova República, né? Podemos chamar assim, depois da chegada Depois da democratização. Depois da democratização, você vê que nos anos 80 muita coisa foi feita. O Lobão, à época que só cantava e tocava bateria, ele fez uma música para o Sarney. Ele é o esperto, ele é o perfeito, ele é o que dá certo, ele se acha o eleitor. Nos anos 90, se você acompanhar depois do Collor, Gabriel Pensador fez coisas interessantes, né? Matei o presidente e tal, enfim. Você tem um movimento que acontece. Cazuza fez Brasil. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Legião Urbana, Geração Coca-Cola. Então, muita coisa aconteceu. Eu não sei se um período agora mais recente, se você tem muita coisa falando da história política do Brasil. Mas dos anos 80, anos 90, muita coisa foi feita cantando a história política, os presidentes. Essas músicas, você acha que não surgiram muito? Surgem mais, acho que na periferia, com coisas mais pontuais, me parece, né? Eu acho que essa é a diferenciação que você colocou antes. O Diogo falou desse período, porque você está muito próximo de uma abertura política, né? Onde você tinha... O nego estava sufocado, né? Então precisava gritar. Então essa geração vai ser ácida, a geração do rock, do block, como chama Arthur da Pieve, né, do block nacional, do rock nacional, não é? Ela vai ser ácida, muito ácida com a classe política, com o meio político e com a sociedade de consumo. Não podemos esquecer que nós estamos num mundo globalizado, queda do Muro de Berlim, falta de referência ideológica. Até a música Cara do Brasil, do Viáfora, né? Justamente. Você tá, né, que país é esse, que é o nome do capítulo que a gente dá, que país é esse? Ou seja, para onde eu vou, não é? Mas eu acho que de lá para cá você teve o que você colocou muito bem, Florestan. Você teve uma certa deslocamento, né? Deslocamento de uma massa crítica que começou a ter voz inclusive nas políticas públicas do país, não é?
começou a virar consumidor, né? Nesse país você vira consumidor, você começa a ter um pouquinho de voz. Seus direitos começam um pouquinho a ser reconhecidos, né? Você começa a virar, nós não vivemos nem o Estado liberal ainda da carteira assinada comum, né, Paulo? Começa a virar consumidor, então você vai ter essas vozes da periferia, com funk, com hip hop, ou seja, com todas as suas mazelas. Crítico político, né? Que é muito crítico. Ele é muito crítico. Ele pode ter um docinho aqui, pode ter um docinho lá, né? Feito, mas ele nasce e a sua gênese, ela é crítica. Tem um elemento que eu acho que é engraçado, que nessa música que a gente fala hoje, aquela classe média, aquela juventude de classe média, a contestação de classe média, que se manifestou com o rock, que era a juventude que fazia o Roger, que fazia o Lobão, que fazia não sei o quê, ela está mais ou menos calada, ela fica no passado, e quem tem voz no presente é essa turma. Você vê que você não tem música que fala do Brasil, dos remanescentes, dos roqueiros, dos velhos tropicalistas. Não. Quem fala é essa turma. É o Racionais. Eles estão falando. Ou recupera o passado. Não, recupera o passado, mas ele está na nostalgia, né? Está na nostalgia. Os adolescentes de hoje em dia mesmo, Paulo. Outro dia eu fui no SEAT, na escola lá da minha filha, da Maria, e o trabalho deles era o trabalho de crítica, de músicas que criticavam o Brasil. Todo mundo trabalhou com a geração de 80. Eu queria agradecer nossos convidados de hoje, os pesquisadores André Diniz e Diogo Cunha, especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também ao jornalista Florestan Fernandes, que nos acompanhou mais uma vez com uma boa participação nesse programa. Para saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. E desde já convido você para um próximo encontro, na próxima terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!